Olá, bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, um podcast sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tardi, e nós duas somos apaixonadas por dramas e todas as suas cafonices. Nosso podcast está disponível no YouTube, SoundCloud, Spotify e Deezer, para vocês poderem ouvir em qualquer lugar. Temos também um conteúdo muito legal no Instagram, Facebook e Twitter. Os links estão todos na descrição. Ah, não se esqueça de compartilhar com seus amigos drameiros. Cafonas! Cafonas! Hoje a gente tem visita. Vocês estão bem vestidos? Porque quando vem visita em casa a gente tem que ficar perfumado, pá. Exato. Apresente-se, visita. Olá, gente, eu sou a visita. Eu sou a Carol. Peraí que eu tinha que bater na porta, né? Fazer aquele toque, 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 toque. Eu sou a visita, eu sou a Carol, do Na Coreia Tem. Estou muito honrada de ser a visita do dia. Que eu não quero mais ser visita, gente. Eu quero ser da casa. Ah! Tem que comer mais vezes. Por favor! Venha sempre, venha sempre. Traga Coca-Cola. É, aqui somos uma casa de pessoas que bebem Coca-Cola, comem chocolate. Traz Coca-Cola. Mas aí não pode levar um soju, assim, pra misturar na Coca-Cola? Por favor, aceitamos também. Gente, eu não curti o soju. Pra mim tem gosto de acetona. Tem que achar alguma coisa que fique boa com isso. Entendeu? É muito difícil pra mim. O dia Gosto de acetona. O dia que eu levei o soju na casa da Ana, era pra gente beber. A gente fala tanto que a gente não consegue fazer nada do que a gente programa. Ah, vamos assistir um filme? Não dá. Ah, vamos, sei lá, beber alguma coisa diferente? Não. A gente só fala e vai indo. Quando você vai ver, já são 5 horas da manhã. Caramba. Muito bom. Bom, hoje estamos aqui com o Carol, do Da Coreia Tem. Vocês conhecem o canal dela? Vamos conhecer, porque é incrível. Por favor, vamos todos conhecer. E viemos falar de que drama viemos falar, Carol, de Na Coreia Vamos Tem. falar de Crash Land on You ou Pousando no Amor. Amo Pousando no Amor. E gosto de falar Pousando no Amor. Nem sou do interior, mas toda vez que eu falo... Você gosta de falar Pousando no Eu Amor? não sei porque toda vez nos meus stories sai Pousando no Amor. Aí depois que eu posto que eu vejo que sai assim. Mas enfim. A gente é de Guarulhos. Guarulhos é amor, verde, porta então porteira, tá tudo coração. certo. Ai, gente, esse drama, né, que chegou do nada, chegou rasteiro e deu uma rasteira na gente. Ai, eu amei. Eu não posso falar muito dele não, porque o coração até acelera. Ele é muito maravilhoso. Eu achei ele bem diferente. Eu estou doida pra falar, já tô cheia querendo já chegar e dar spoiler. Mas acho que é melhor a gente contar pra todo mundo, né? Sobre esse dorama, né? Contextualizar. Bora pra sinopse? Bora. Pousando no Amor ou Crash Landing on You é um drama sul-coreano sobre uma mulher que acidentalmente cai em solo norte-coreano e acaba sendo encontrada por um soldado. Hee Jong-hyuk, que é o soldado em questão, é o capitão do exército norte-coreano e se vê diante de uma decisão conflitante quando encontra uma mulher que caiu literalmente de paraglider na Coreia do Norte. Yeon-se-ri é a CEO de sua própria empresa. Ela é conhecida por ser exigente e egoísta. Filha de um grande empresário, tem 2 irmãos mais velhos que brigam pelo cargo do pai. Um dia, ao fazer um teste de paraglide, cai na Coreia do Norte e vai precisar de um jeito de voltar para casa. Então, gente, esse drama é um daqueles que não tem nem como a gente recomendar mais, de tanto que a gente já recomendou. Teve live no nosso Instagram do Cafona, teve live no Instagram do Na Coreia Tem. Olha, só amor por esse drama. Inclusive, eu vi um vídeo hoje de um canal que eu sigo, que é muito interessante. É um canal de 2 rapazes coreanos, só que eu ainda não entendi direito se eles são coreanos americanos ou se eles são coreanos, mas que foram para os Estados Unidos. Eu sei que eles são fluentes em inglês e em coreano, e eles serviram na Coreia e tudo. Mas a questão é, no canal deles, eles explicam pro mundo ocidental muitas coisas que estão acontecendo lá. E como o Pousando no Amor teve um auge de audiência e tal,
Ele chamou uma convidada norte-coreana pra falar sobre o que estava parecido com o que acontece realmente na Coreia do Norte e o que não tava, desde da parte de caracterização de roupa, dos cenários e do sotaque, tudo. Muito legal. Ai, que o vídeo massa. deles. Infelizmente só tem em inglês, não tem no Brasil, meninas, mas eu acho que eles devem legendar pra português, porque alguns dos vídeos deles, eles legendam pra português, o que é bem legal. E eu vou colocar o link aqui embaixo, e aí eu vou dar spoilers do vídeo junto com os spoilers aqui do drama, porque ela falou coisas muito, muito interessantes pra gente acrescentar aqui na nossa discussão. Não, muito legal. Ontem eu fui jantar num restaurante coreano, num bar. E aí a dona do bar veio conversar comigo, porque eu fiz uns stories e tal. E aí ela falou que queria começar a dar aula de coreano, porque ela é coreana, mas tá no Brasil há 4 anos, em cima de dramas. E aí eu perguntei, né? Falei, qual que é o drama que você tá assistindo? Aí ela falou que era Pousando no Amor. Uhum. E aí eu falei, mas como assim é pra você, que você é da Coreia do Sul, ver um dorama que romantiza a Coreia do Norte e tal? Aí ela me contou um pouco como são as relações, de como ela via quando era criança, que ela falava, eu olho pra Coreia do Norte, quando eu era pequena eu achava que eles eram malvados, mas hoje eles vendem como se fosse outra parte da Coreia, não focam tanto nessa coisa do Norte e Sul. Ela falou que tem 1/4 da família dela que tá lá na Coreia do Norte, e que eles se veem uma vez por ano, que parece ter um jantar, e aí eles abrem as 2 Coreias, e aí só pros familiares, né? E aí os familiares podem se encontrar uma vez por ano. Mas ela falou que tem muita coisa romantizada lá, assim, e que realmente as coisas são bem fechadas. Uhum. Mas ela falou que tava adorando. Ai, que legal. Uau. Então bora pros spoilers. Bora. Eu vou começar hoje, Eita. nem tentem. Eita. Nem tentem. Eita! Eu só quero jogar que é o seguinte, as definições de fada sensata foram atualizadas. Mãe do mozão. Nossa, fada sensata essa mãe. Caraca, ela dava cada tapa na cara daquele pai. Eu tô impressionada. Até agora, eu tô assim, caraca. Você vingou. Tantas mães subjugadas e oprimidas pelo pai do personagem. Eu amei. Fada sensata. Esse ano não vai ter nem premiação. Como que se diz? Não vai ter nem concorrente Disputa. pra ela. Não tem, é isso aí. Agora podemos voltar. O surto já foi, eu precisava tirar isso de dentro de mim. Quero deixar a convidada falar hoje, porque sabe como que eu e Prim somos, né? Se deixar. Eu queria saber se tem algum destaque pra essa fada sensata. Tem alguma fala ou alguma... Fora a atitude dos tapas na cara, mas teve algum que te marcou mais, Ana? Ai, assim, dentro do meu coração, foi na hora que ela perguntou se o pai não queria que o filho fosse feliz. Sim. Meu Deus. Uhum. Meu Deus. Aquilo cortou meu coração. Meu coração. É tão óbvio, né? Porque eles já tinham passado por uma perda que foi super difícil pra eles. Sim. Foi difícil pro mozão também. E aí, tipo... É a felicidade dele, ele já é adulto, não é mesmo? Não se meta agora, deixa ele tentar resolver. Principalmente quando ela fala que ele tá se importando com o cargo dele, né? As aparências são tão mais importantes do que a felicidade do seu filho. Nossa, Sim. Pra mim foi aquilo. Ela me fez lembrar bastante a relação que a J.K. Rowling ela coloca de mãe e filho no Harry Potter. E a gente tem vários exemplos, né, durante os 7 livros. Mas me lembrou bastante, assim, em relação meio Narcisa e Draco Malfoy, sabe? Do tipo, a gente tá meio que do lado errado da história, mas não interessa quem é o nosso líder, não interessa o que a gente faz. O Draco é minha prioridade e a felicidade dele, a vida dele, tudo vai vir em primeiro lugar. Inclusive, antes de você, meu marido querido, entendeu? Sim. Muito bom. Exato. As mães desse drama, elas têm um papel muito importante. Se você olhar as 3 mães principais, né, que é a mãe dela, que é madrasta, você tem a mãe dele
e tem a mãe da noiva dele, né? Sim. Que são 3 mães que têm um papel importantíssimo na vida dos filhos, querendo elas ou não. E elas fazem toda a diferença, eu adoro. Sim, eu gostei muito do último episódio, da mãe da outra mocinha, da outra mozinha. Da Que noiva. ela foi. Ai, que ela sim. foi lá conversar, né, com a mãe do outro mozinho. Digamos Sim. assim. Gostei de chamar de mozinhos. E eu achei aquela cena muito especial, assim. Muito bonita. E também Foi, quando ela foi. entrega os presentes, Foi. gente. Acho que foi a cena que eu mais chorei no último episódio. Assim, quando ela entrega os presentes pras moças da Coreia do Cara, Norte. até agora eu não tô Parte do meu sabendo coração, lidar. assim. E aí até eu ia jogar aqui outro spoiler que eu me encantei demais. Foi o squad dos soldados e a squad das mulheres da Sim. Coreia do Norte. Sim. E aí, queria jogar aqui pra gente conversar um pouco sobre essas duas squads. O que vocês acharam dos soldados bagunceiros ali? Ai, gente, vai ser muito difícil esse podcast pra mim, porque virou o meu drama preferido. Eu gosto de todos os arcos. É o preferido da vida, o preferidão, Caraca, preferidão. não, peraí, que isso é um Sim. momento, histórico. Sim. Venceu. Nossa. Venceu o Parque São João. Venceu Mozão e Dani. Dani. Esse drama inteiro é uma fada sem defeito, sabe? Porque, além das obviedades, todos os arcos me deixaram apaixonada. Pra mim também. Até os arcos dos vilões, Sim. sabe? Dos irmãos, então. Sobre o squad dos militares, cara, o que eu mais gostei no squad dos militares é que cada um tinha uma personalidade muito diferente da outra, e desde o começo eles enfatizaram como que cada um era pra chegar lá no arco do final, quando eles estão na Coreia do Sul, e cada um ter um laço de amizade com a mozona. De um jeito específico, de um jeitinho só deles, né? Exato, é especial, você sente que é real, é especial, sabe? E o squad da vila é o que a gente fala, né? Carol feminista como nós todos, espero. Sim. Mas a união, né, cara? A união. Sabe o que eu gosto muito no squad das mulheres, da vila? Porque começa de um jeito estranho. Começa com uma hierarquia bem definida entre elas. E você via que a que estava mais abaixo da hierarquia era a esposa do rapaz que ficava lá na escuta, né? Sim. E aí, ela era meio maltratada pelas mulheres. Quando ela vai lá no aniversário da chefona lá, ela leva o tecido, leva o vestido, e aí as outras mulheres meio que falam mal do vestido dela e não sei o quê. E aí, quando você vai chegando no final e você vai vendo como essa amizade e essa relação entre elas vai se firmando cada vez mais, e uma defendendo a outra, sabe? O quanto isso é precioso pra mim. Uma defender a outra e estarem todas juntas ali por um mesmo propósito, que é: a gente tem que criar os nossos filhos, esse é o nosso objetivo, a gente tem que ficar segura aqui e você... sobreviver. Exatamente, você precisa comer, eu preciso comer, já que a gente vive nessa comunidade, vamos se ajudar, entendeu? Caraca, eu amei como a construção foi feita. Porque os rapazes, querendo ou não, eles já trabalhavam juntos, eles já tinham um certo nível de intimidade. Um já conhecia meio que a história de família de um, a história da família do outro e tal, não sei o quê. E já vinha meio com essa ideia até militarizada mesmo de companheirismo e amizade. A das mulheres não. A das mulheres vem com uma ideia até de rivalidade no começo. Quem vai ter mais atenção, quem é a mais bonita, quem usa a melhor roupa e não sei o quê. E no final tá todo mundo ali igual. Ai, adorei. Além da construção, que elas tinham um jeito de sobreviver antes, sabe? Que já era uma coisa que era sobre sobreviver Certo. mesmo, assim, sabe? Então, a construção, ela nem veio, assim, de um lugar muito obscuro, de tipo, nossa, nos odiamos, não. É assim, existe uma hierarquia aqui, existe o lugar de cada uma, e a gente tem que respeitar o lugar de cada uma, por mais que não sejamos tão justas não. Não sei, tipo,
por mais que a hierarquia exista, a gente coexiste juntas e shallow now. Porém, quando você vê que o que a Amazona causou nelas, né, é muito legal, é muito bonito, porque elas poderiam estar convivendo daquela mesma forma desde antes. Mas aí elas pegam o negócio lá da Dan, e aí depois elas veem que a Dan não era aquele monstro todo que elas estavam pintando. E você falou, acho que foi a Bia que falou da cena do vestido. Quando eu fiz a live, muitas pessoas me perguntaram sobre qual cena que mais te marcou e mais te marcou. E aí é engraçado você falar, porque eu achei que para várias pessoas isso pode parecer que não é uma cena tão especial ou tão marcante, mas para mim marcou muito, porque a partir dali a gente vê a diferença da Amazona, porque ela resolve ajudar, né? Então isso eu achei muito legal, e aí mostrar empatia e gerar empatia entre elas ali, né? E essa cena me marcou muito, apesar de ser uma cena que talvez não seja o casal principal ou algo muito da história mesmo. É uma cena simples, mas que tem ali sua marca, digamos assim. Sim, com certeza. Nossa. O casal é um bônus book. É um bônus book. Os arcos românticos sempre são um bônus book, porque tem tanta coisa além, né? Geralmente em drama bom, assim, desses dramas que a gente fala que é bom com a boca cheia, é que o romance, ele vai... É só mais um dos fatores dentro do drama que é legal. Mas o resto é tão mais interessante... Não mais interessante, mas é tão interessante quanto o romance entre os dois, que eu acho incrível isso em drama. A gente falou disso no próprio Secretária Kim, no Romance is a Bonus Book, no Descendentes do Sol. Sim. Acho que um recente que todo mundo falou sobre isso também foi Chocolate, porque os atores principais não tinham química. Não sei se vocês já assistiram, mas eles não têm química. Eu não assisti Chocolate ainda. Então, quando vocês assistirem, vocês vão pegar isso. Eles não têm química durante todo o dorama. E o romance realmente não faz... Pelo menos pra mim, não fez diferença nenhuma se eles vivessem aquele romance ou não. Porque todas as histórias ao redor, elas são muito mais ricas e gostosas de você acompanhar. E muito chororô, viu? Que vocês vão vai chorar muito. Menina. Prepara o eu juro pra você, o Pousando no Amor, ele virou o drama que eu mais chorei até hoje. Sério? Até então, o que eu mais tinha chorado era o Romance is a Bonus Book e o Louvor à Morte. Porque eu tenho um problema com pessoas passando fome, é complicado pra mim. Mas o Pousando no Amor, todo episódio tinha alguma coisa que o meu coração ficava, nossa, que triste. Tipo, pra mim, por exemplo, ela ir pra... É Suíça, né, que eles vão. Ela ir pra Suíça pra tentar fazer lá a eutanásia e não sei o quê. Caraca, que dor, sabe? Que dor isso pra essa mulher. Ela já era CEO da própria empresa. Ela já tava com... Teoricamente, ela já tinha tudo, mas a falta que a família dela fazia pra ela, a falta de ter pessoas que amassem ela de verdade em volta dela, era tanta que ela foi lá pra acabar com tudo. Sim. Nossa, muito dinheiro triste. Não é tudo na vida, né? Não tem como. Não. A gente tava até aqui conversando e pensando um pouco sobre o dorama hoje, né? E chegamos na conclusão aqui, né? Que talvez ela simbolize até um pouco a Coreia do Sul, assim. Porque ela é sozinha muita parte do tempo da vida dela, assim. Ela é sozinha, ela é alguém que lutou e ganhou a própria empresa ali sozinha, tem o império do cosmético sozinha. É tudo ela, com ela, mesmo tendo uma família rica e tudo mais. Então, talvez ela simbolize algo da Coreia do Sul, que cresceu sozinha, que se fortaleceu sozinha. A gente começa a fazer umas teorias da conspiração aqui, às vezes. Então... Não, e que vem até com a própria ideia do capitalismo em si, né? Porque o capitalismo, ele te traz muitas coisas, mas também pode te deixar muito sozinho e muito independente demais. Porque aquela comunidade na Coreia do Norte, inclusive agora falando um pouco mais da ideia do vídeo que eu falei antes dos spoilers, a menina falou que lá uma família pode fazer por ano cerca de 500 quilos de kimchi.
E provavelmente essa família não vai consumir todo esse kimchi. Mas por eles serem uma comunidade, eles dividem tudo. Então eles têm pessoas muito próximas mesmo dentro da comunidade. Sim. O que o capitalismo acaba tirando da gente, de certa forma, Com né? certeza. Por exemplo, eu não conheço os meus vizinhos. Eu Eu moro também aqui no não. meu prédio há 1 ano. Eu não conheço os meus Eu vizinhos. também não. Eles não têm nenhuma vontade de me conhecer. E você tem, eu não tenho. Ah, eu até tenho, assim, né? Por exemplo, esses dias estava eu aqui, Bruno olha para a janela e diz: o apartamento da frente está pegando fogo. Nossa. Meu Deus. E aí eu sabia o nome dos meus vizinhos porque eu escutava eles gritando um com o outro aqui na frente, né? Tipo, fulana, vem aqui, telefone, essas coisas. Daí aí o Bruno falou assim: mas como eu vou gritar lá? Eu não sei o nome deles. Aí eu, é nome tal e nome tal. E ele gritando lá. E no fim era só uma panela de água que secou a água, ele esqueceu no fogão. E aí começou a sair fumaça. Mas dei sorte que ele tava aqui embaixo e tal. E aí eu liguei, eu falei assim: o fulano aqui da frente do apartamento, por favor, vem aqui tentar abrir a porta e tal. E aí não foi nada grave. O único problema é que o cachorro tava lá dentro, né? Então... Ai, meu Deus. Ele inalou um pouco de fumaça, mas tá ótimo a Meg. Beijo, Meg. Mas, pra você ver, tipo, você vai, o apartamento tá pegando fogo, você não consegue chamar a pessoa, porque você não sabe o nome dela. Não, mas aqui também é assim, porque eu mudei tem pouco tempo, né? Eu mudei aí pra cá em setembro. Eu conheço o gato da vizinha de baixo, assim, mas eu conheci a vizinha de baixo ontem. Melhor amizade assim, com o gato. Que eu achava que era um gato, aí eu já descobri ali que era uma gata que parecia que tava grávida, alguma coisa assim. Ai, top. Que essa amizade vale a pena. Com Muito, certeza. mas assim, aí a gente só desconhecia alguns vizinhos, porque a vizinha de baixo, ela é uma senhorinha de 92 anos. Nossa. E aí, quando a gente chegou, foi a primeira coisa que a gente ficou sabendo, tipo, não façam festas, porque a senhorinha de baixo pode assustar, ou não faz barulho, enfim. Então aí eu acabei conhecendo mais por causa disso, assim. E aqui tem bastante senhorzinho, e eles gostam de ficar na porta do prédio também. Mas eu não sei o nome de ninguém, por exemplo. Não, mas ainda tem os senhorzinhos, né? Os senhorzinhos conversam entre si. Agora essa geração que vai vir, gente. Olha, eu Socorro. vejo aqui as vizinhas aqui da frente conversando, olhando pro celular, elas não estão conversando, elas estão conversando com outras pessoas no celular e não conversando entre si. É complicadíssimo. Complicado. Mas eu gostei desse paralelo que você fez dela talvez ser a representação da Coreia do Sul e talvez ele da do Norte, mas se bem que eu acho ele muito mesclado. Eu acho que por ele ter estudado tanto tempo fora, ele já veio com uma bagagem estrangeira pra história, assim. Porque pra mim, o personagem que estaria mais próximo de ser coreano do norte raiz é o... Caraca, a gente precisa dar nome pra esse soldado. Vamos lá. Tem o bonitão, o menor de idade, menor de idade, o que dorameiro, gosta de drama, o dorameiro. O Dorameiro. e o outro, Pra mim, o Dorameiro é o melhor personagem, gente. com certeza. Mas eu Com não quero certeza. dar o nome dele de outro. E o outro? É dele mesmo que eu tava falando. Não, então, o outro, e vamos dar um nome pra Qual que ele. é o outro, gente? Não O fiquemos outro sem não é o nome. que virou capitão por último. Sim, É. esse mesmo. Ai, gente, tinha que ser um nome engraçado pra ele. Porque aquela última cena dele do jantar é muito maravilhosa. Ah, eu amo esse cara. Ele é Cabelo uma das cheiroso. melhores- Isso! Cabelo cheiroso. Cabelo cheiroso. Sim. Cabelo cheiroso, pra mim, eu acho que ele é a melhor representação de um coreano do norte raiz. Inclusive, a menina do vídeo, que eu vou sempre voltar a ela disse que até o sotaque dele é o melhor do drama inteiro. Mas mesmo assim, ele ainda é lubridiado, Sim. hein? Mas eu... Ludibriado, Prim. É isso aí. Foi isso que eu quis dizer. Hoje eu disse assim, a minha gata é tão folgada, você dá o braço, ela pede a mão. Foi isso que eu disse. Acontece. Tem um grande problema com ditados populares e algumas palavras. Mas eu achei isso muito interessante também no dorama, assim, já que você falou de sotaque, eles terem se preocupado em pelo menos tentar
fazer essa diferença, né? Porque acho que eles, como Coreia do Sul, podiam ter cagado pros detalhes, assim. Sim, também acho. Talvez até os detalhes é que deixaram a galera lá da política, lá o partido liberal lá, não lembro nem qual foi o partido de lá que pediu pra pararem, né, cancelarem a novela. E aí, assim, acho que isso que irritou, porque eles foram muito detalhistas, assim, eu não sei até esse vídeo que você tá comentando muito, se eles comentam sobre os detalhes, mas a gente tá de fora, eu achei super rico terem cuidado com o sotaque, com as roupas, com a vila, né, a estrutura da vila e tudo mais. A menina, inclusive, essa moça que tá no vídeo, ela foi consultora da série para assuntos da Coreia, sobre a caracterização da Coreia do Norte. Então ela disse que principalmente a vila, toda a estrutura da vila, ela disse que parecia exatamente o lugar que ela morava quando ela morava lá. E também o figurino. Ela falou que o figurino tava impecável, mas só o figurino da noiva do mozão, que era muito chamativo, porque geralmente de verdade, mas eu acho que eles quiseram colocar ela um pouco mais caricata, assim, no sentido da roupa, porque ela tinha que chamar atenção, porque a mãe dela tinha uma loja de roupas, então ela talvez teria mais privilégios do que outras pessoas, entendeu? E ela estudou fora também. Eu ia falar sobre isso então também, dela ter referências de fora. Isso. Só que o problema é que a menina do vídeo, ela falou que na Coreia, a cada 10 metros tem uma pessoa, um vigia que vai ver se a sua roupa é adequada, se o seu cabelo é adequado, e ele pode te dar uma multa, uma intimação e tudo. A cada 10 metros. Então, meio... A gente vê, tem uma cena que mostra isso. Sim, até. ela inclusive fala dessa cena no vídeo. Pois é. Ela disse que até a falta de energia também é muito, é bem verdade, assim. Inclusive em Pyongyang, que é a capital, não interessa. As pessoas, todo dia, depois das 10 da noite, tudo apaga, as luzes da rua ficam apagadas, tudo apaga. E em vilas, assim, mais afastadas, tipo a dela, vem uma vez por semana a energia pra todo mundo recarregar as baterias que você tem. Então, por exemplo, as baterias das lâmpadas, alguma coisa assim. Então, fica tudo... Você tem que recarregar. Ela comentou algo sobre celular, porque eu tinha uma impressão de que eles não tinham celular. E aí, durante o dorama, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, todo mundo acessa. Os meninos falam muito de videogame e tudo mais. E eu fiquei um pouco assim, tipo, na dúvida. A única coisa que eles comentam sobre celular é que os celulares e os telefones fixos são grampeados. Imaginei. E os hotéis. E lugares públicos. Ou seja, só a sua casa mesmo que não vai ser grampeada, mas, assim, dentro da sua casa. Mas, tipo, tem aquela cena que o rapaz da escuta, ele instala uma antena virada pro lugar que ele quer ouvir. Exato. Então, ela disse que dentro de lugares privados, só os telefones. Mas fora da sua casa, com certeza você tá sendo ouvido por alguém. Caramba. Imaginei que fosse tipo a China. Acho que a China tem internet travada, né? Não pode entrar no Twitter. Facebook não tem. Então, eu achei que era... Mas eu achei que lá já era algo bem pior, assim. As pessoas não tinham direito a celular. Algo bem mais fechado. Não, mas quem deve ter celular é o pessoal que tem um poder um pouco maior, não aquisitivo, mas talvez militar. Brin, eu acho que é mais poder aquisitivo mesmo, porque a diferença que eles fazem lá é a diferença entre ricos e pobres mesmo, como eles deixam bem claro no drama. A menina falou que a maior diferença lá é dinheiro mesmo. Quem tem um pouco mais de dinheiro consegue ter alguma coisa, e quem não tem fica no básico mesmo. Que era pra ser um país comunista. Pois é, né? Por isso que não faz sentido, né? Tipo, como assim por dinheiro, né? E aproveitando que a gente tava falando das squads, falando desse vídeo também, ela disse que uma das coisas que foi mais, assim, tipo, perfeitinho, é que mostra bastante como o povo norte-coreano é ingênuo.
geralmente na mídia, ela disse que ela viu alguns filmes que falam sobre a Coreia do Norte, filmes e séries, essas coisas assim, e tratam como se todo mundo na Coreia do Norte fosse ruim, fossem pessoas ruins. Quando, na verdade, a maior parte é ingênua mesmo. Principalmente a população. A gente não tá falando, assim, de exército e políticos. A gente tá falando mais da população em geral. E as pessoas são muito ingênuas lá. Foi que, assim, que eu mais gostei, e que eu acho talvez o que mais incomodou também a Coreia do Sul, é mostrar uma humanidade. Sim, assim, eles exato. mostraram as pessoas como ser humano, independente da região, da cidade, da guerra, enfim. São pessoas. Exato. E eu acredito muito que na Coreia do Norte tem gente boa e gente ruim, como tem em qualquer outro lugar. Exato. E Eu isso foi adorei muito isso no legal de drama ver. também. Esse negócio que eu eles fiquei fazem encantada. de... Quando eu fiz a minha live também no Cafona, eu conversei sobre isso também, de tipo, a gente passou bastante tempo dela lá no norte, e aí a gente acaba gostando de várias pessoas do norte, e aí eu até entendo eles falarem que o drama romantizou, mas eu não acho que foi romantizar, foi humanizar mais do que qualquer outra coisa. E aí, tipo, ela fica lá, e depois quando eles vão pro sul, você mostra que também existe uma boa parte do sul que é boa, e uma boa parte do sul que não é. Tipo, a família dela são os maiores vilões da história. E eu acho engraçado que isso devia ser muito óbvio para as pessoas, principalmente esse pessoal que é da Coreia do Sul, porque eles não são Exato. alienados, né? Eles têm acesso à educação, eles têm acesso à tecnologia e eles sabem que as pessoas, elas têm essa dualidade, que uma novela é uma novela, que vai ser romantizado sim, porque é uma novela. Exato. Exato, senão seria um documentário, não é mesmo? Vamos combinar, precisa ser romantizado, ao invés de, vamos censurar, quero proibir, que tal conversar com as pessoas sobre, ter uma conversa mesmo sobre separar o joio do trigo, o que é real, o que não é real, o que eles sabem sobre lá, o que eles não sabem. Isso podia render tanta matéria, tanto programa de TV, tanto, sei lá, sabe, conversar com o escritor, conversar com, por exemplo, essa garota que ajudou tudo, sabe? Mas não. As pessoas, elas querem censurar, elas querem que esse assunto não seja discutido, porque elas não querem realmente que seja humanizado. Mas, lembrando, novela, livro, precisa ser romantizado, não tem como. Não tem como você escrever uma coisa tão crua e não fantasiar. Eu acho que, pra mim, é muito óbvio, sabe? Nossa. Sim. E ela falou alguma coisa sobre a cena do trem? Que é outra cena que me deixou muito intrigada. Se realmente o trem para, as pessoas têm que descer do trem. Ela não falou nada da cena em específico, ela só falou sobre a viagem. Geralmente, quando você quer viajar, você precisa preencher um formulário falando do porquê que você vai viajar, o porquê que você quer ir. E aí esse formulário tem que ser aprovado para você ganhar uma liberação para poder sair da sua cidade. E ela disse que demora, que geralmente você leva tipo uns 4 dias para você chegar do interiorzão pra Pyongyang, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram alguns youtubers que foram pra Coreia do Norte, que eles fizeram um vlog. Não vi. Eu já vi. O Estevam, você viu? Eu não vi o Estevam, eu vi um outro que foi antes. Eu não lembro qual era. É bem bacana, porque eles mostram que, assim, você acordou, você não pode sair do quarto, a não ser que você esteja com um guia. Você não vai no lugar que você quer, você vai no lugar que o guia quer. Você, inclusive, esse Estevam, eu acho que é Estevam pelo Mundo, o canal dele, ele fez um vídeo com a Maíra, que ele levou os doces, né, a comida que ele comprou na Coreia do Norte pra provar com a Maíra Medeiros. E aí, cara, a comida tava toda vencida. Toda vencida, assim, mas vencida, assim, de 2009, 2006. Meu Deus! E aí ele falou assim, tem que assistir pra entender todo o contexto, mas ele diz assim... Se esse era o mercado que levaram a gente, que os guias levaram a gente, né? Porque é uma maquete. Quando você vai lá a turismo, é uma maquete. Você não vai no... É uma maquete, tem roteiro, né?
E aí ele falou, se a gente que é turista, né, que eles querem passar uma ótima impressão do país, eles venderam essa comida vencida pra mim, o que o pessoal de lá come? Pois é. A menina falou que a parada da carne foi um pouco fantasiosa, assim, que eles conseguem sim comer carne, mas não em tanta abundância quanto no sul, por exemplo, mas que a parada lá deles é o arroz é muito caro, então se a pessoa tem dinheiro, ela provavelmente dá mais prioridade pro arroz do que pra qualquer outra coisa. Caramba. É outra realidade, gente. Outra realidade. E foi esse negócio que eu falei também do dinheiro. Querendo ou não, é um país que se diz comunista, mas que tem ideias de segregação tanto quanto capitalistas também. Tipo, porque você vai privar a sua própria população de comer arroz pelo preço do arroz. Sim. É bem complexo de entender, assim, os porquês. E ela falou que é muito interessante isso que ela disse. Ela disse que quando ela foi pro sul, uma das primeiras... O que mais fez ela engordar, o que mais fez ela ficar impressionada foi o frango frito. Igual o cabelo cheiroso. Ai, gente, essa cena deles na vitrine lá do restaurante, cara, por quê? A minha mãe, eu assisti essa cena com a minha mãe, ela ficava, não, Bia, para, olha que dó. A viagem inteira deles pra Coreia do Sul foi maravilhosa. Sim. Foi maravilhosa. A gente sempre reclama, né, Carol, que às vezes em dramas tem uns alívios cômicos que não precisava estar lá. Sim. Sabe, que é chato, que é desnecessário, que é forçado. Que é bem Mas enrolação, né? Aquele momento pra enrolar, isso. pra carregar ali um episódio que às vezes não linguiça. tem... Exato. Não tem tanta história. E a gente é da opinião que pode ter 2 episódios que nem Splash Splash Love Exato. tem. Mas é incrível, porque tem começo, meio e fim. E aí tem vários dramas que a gente assiste que a gente fica chateada enchendo linguiça. Huarang, não tem. Você já assistiu Huarang, Carol? Eu comecei a assistir e não terminei. Mas não é por aquele motivo que estávamos conversando antes. Mas não é por aquele motivo de relacionamento abusivo. Eu emendei um outro na frente. E aí o outro eu não lembro qual que eu tô assistindo junto. E aí o outro começou a ficar muito mais interessante, aí eu deixei de lado. Óbvio. Mas ele tá na minha lista, ele tá lá no meu trelinho, que eu tô lá. Assim, vale a pena assistir. E aí depois você vem conversar com a gente. Escuta o nosso podcast. Pra mim vai valer a pena, porque tem o Vi, né? Eu gosto muito de Menino Vi. Claro. Já vai valer a pena. Não, tem menino Vi, tem menino Park Seo-joon, tem outro menino, sabe, mozão. Park Hyun-sik. Exato. Todos tem os mozões. Ninho de Shiny. Mas foi o que eu falei. A gente ama esse elenco. É impecável. E é isso que dá mais raiva, entendeu? Tipo, porque você pega uma coisa tão incrível quanto esse elenco e coloca uma história nada a ver. Sim. Não tem jeito. E assim, longa, né? Uns alívio cômico idiota, tipo Piada de pum. vômito, urina, não. Mas quando vocês assistirem Chocolate também, vocês vão olhar o personagem que é o ponto de alívio cômico e vão falar por quê? Ai, que tem Deus Pai. É a única coisa ruim. Já tô assim, preparada. Por quê? Por que você existe, Brasil? Ai, meu Deus. Não dá. Então é isso, sabe? O alívio cômico é tosco e é desnecessário. E esse alívio cômico tem em todos os personagens. Sim, todos. Sabe? A Mozona é o maior alívio cômico que a gente tem em todos os incrível, episódios. Cara. Eu tô apaixonada por ela. Eu já adorava essa atriz desde quando eu vi ela no... Ai, caramba, qual que é o nome? Something in the Rain. Something in the Rain. Eu já era super apaixonada por essa atriz, porque eu já achava que eu achava ela muito boa atriz já. A história do Something in the Rain, eu tenho umas capenguices com ela, mas tudo bem, isso é pra outro episódio. Mas ela é incrível. E aí, vem ela com toda essa carga dramática, cômica. Ai, nossa, que amor, que amor. Então, eu acho que o que foi legal nela, em toda a história, assim, do drama, foi ela ser sozinha, ela ter esse quadro de depressão e querer se matar e tudo mais, e ela se redescobrir. Ela descobria a empatia, ela descobria o auxílio das outras pessoas.
E ao mesmo Família, tempo, né? a família que ela não tinha em outras pessoas. E ela valorizar também, e pensar, essa história dela depois também querer fazer o intercâmbio lá dos músicos Sim. dentro da né, criar uma fundação dentro da empresa dela. Eu acho que assim, é perceber o crescimento dela. Em que ao mesmo tempo que ela era dura consigo e com os outros, ela tinha os alívios cômicos, ela tinha as descobertas dela, que aquilo ali fazia ela crescer e fazia ter esses alívios. Ela é maravilhosa, gente. Ela pode fazer drama, ela pode fazer comédia, ela pode fazer tudo. Pode Pode. fazer qualquer coisa, exato. Que a gente vai aplaudir de pé e falar que ela é Com maravilhosa. certeza. Sim, maravilhosa. Ela pode só aparecer assim, entrar que nem aquela entradinha do... Não era nem a abertura do dorama, era aquela entrada que ela aparecia andando e ele aparecia andando de um lado. Ela pode fazer só aquilo que a gente vai aplaudir de pé. Arrasou, lacrou, maravilhosa deusa. Lacrou. Perfeita. Cara, vamos entrar num assunto. Mozinho e mozinha. Ai, eu não. Mozinho trambiqueiro e mozinha maravilhosa. Mozinha. Eu chamo ele de mozão trambiqueiro. Mozinho trambiqueiro. Mozinho. É, pode ser. É pãozinho porque ele eu ia falar figurante, mas ele não é figurante. Ele é segundo escalão, digamos assim. Não sei. Ele é principal, mas não é principal, né? Aquela coisa do... Eu tô aqui pra fazer o triângulo amoroso, mas eu não tô. Mas eu tô. E aí você fica naquele samba, assim, que você não sabe. Sim. Gente, é uma coisa que às vezes me irrita em doramas, não sei vocês, mas essa necessidade de triângulos amorosos. Triângulo amoroso. Menina. Crepúsculo. Mas eu entendo que é algo da Ásia num geral, assim, não é só Não. doramas, é em animes, é Crepúsculo. em mangás, em tudo, em filme. Eu e a Ana Sim, Crepúsculo, que nem somos as maiores asiático fãs de é. Crepúsculo que você vai conhecer na tua vida. E as que mais odeiam triângulo amoroso do universo. A gente odeia, Lua, não odeia. Temos esse problema. Sim. Mas o que, Caramba. Ai, o que mais que me bom. incomoda em história de triângulo amoroso, geralmente, eu sempre falo isso, mas é aquela parada do... Ai, mas eu te conheço há tão mais tempo que ele. E por que que até hoje... Mozinha falou isso, hein? Ai, mozinha. Mozinha disse esse Então, e por discursinho, que hein? Mozinha, eu ganhei um ranço de mozinha, em muitas partes. Às vezes ela só entrava e eu já tinha ranço. Aí É. depois eu falei, não, preciso trabalhar esse ranço. Porque- Mas sabe o que eu acho? Eu acho que no contexto dela, familiar, Sim. Social. cultural, social, ela era uma pessoa que a máxima redenção que ela conseguiria ter foi o que aconteceu. Sim. Foi eu o também máximo. acho. Ela não tinha pra onde ir, Carol. Não tinha. Não, e eu Coitada. adorei aquela cena que ela fala assim, agora a tendência é ser solteira. É. Maravilhoso. Pronto, ela foi fada sensata no último episódio. É porque eu acho que ela é a figura da sociedade que ela vive, sabe? Ela é o resultado da sociedade que ela vive. Ela é bem vítima do meio, assim. Tipo, total. A própria mãe dela foi começando a se atualizar e ela ainda tava presa na ideia do tipo, não, meus pais arrumaram esse casamento e eu gostava dele quando eu tava lá na escola, e aí esse é o meu foco, eu vou focar nele e vou até o final, entendeu? Porque desistir é para os fracos. Inclusive... E o tio maravilhoso também. Gosto do Ah, tio. no vídeo, Tio no Topster. vídeo que eu tava falando, o rapaz pergunta pra moça se os casamentos arranjados na Coreia do Norte são realmente tão populares. A moça falou que 80% dos casamentos da Coreia do Norte são arranjados. Porque você até pode gostar de uma pessoa, você até pode começar a gostar do carinho e tal, só que ele precisa se alistar. E o alistamento na Coreia do Norte dura 10 anos. Oi? Sim. 10 Isso anos. é uma das A gente tá únicas coisas que eu reclamando sei de há um ano e muito meio, que o BTS vai ter que parar em 1 ano e meio, 2. Imagina se fossem 10. Imagina. Morreria. Ficou todo mundo em silêncio, inclusive. Todas mortas. Eu ia falar uma coisa e eu acabei esquecendo. Do casamento arranjado, amor. Eu tava falando do casamento arranjado da menina. E ela disse que essa parada esse próprio sistema deles terem que se alistar por 10 anos acaba terminando com os relacionamentos, porque as mulheres também não podem ficar esperando 10 anos. Porque em cima da mulher existe a pressão de casar, ter filho, e o tempo pra mulher passa, né? Tipo, o tempo de ter filho passa.
Então ela falou que é super comum, tipo, você tá lá na estação de trem chorando pelo seu boy que tá indo embora. Na hora que o trem vai embora, você vira e fala: ai, bora pra próxima. Gente, essa mulherada coreana é muito maravilhosa, né? A gente tem todo um histórico de, tipo, guerra na... Eu não sei se vocês já viram, tem um documentário no... Não é bem um documentário, é uma série no Netflix que fala sobre comida de rua. E aí é só o asiático, e aí o episódio da Coreia do Sul foca nas mulheres em época de guerra, que os homens foram pra guerra e as mulheres ficaram e sustentaram as casas através da comida de rua. É muito lindo. Tipo, prepara também o lencinho, porque é só mulher guerreira. Aí agora a gente escuta isso da Coreia do Norte, que vai os homens ficarem 10 anos lá e as mulheres falam: ok, agora eu vou viver minha vida. Tchau, moço. Porque não dá pra você ficar esperando o boy voltar, gente. Sim. Até citado no drama, né? Quando a Dan ela vai almoçar lá, tomar café com as amigas, ela fala assim: você ficou 10 anos esperando ele, agora você tá velha. Você não é mais tão bonita quanto antes, que não sei o quê. E aí me veio uma dúvida. Por que o mozão, ele não fez esse serviço militar obrigatório? É, né? Mas será que ele não fez? Isso eu não lembro de ter sido explicado, porque... Não foi. Será que não foi por causa dele ser esse gênio da música e, sei lá, ou terem mandado ele logo cedo pra fora? Aí vai Mas ficar... ele aí foi fica uma muito questão. cedo pra fora, eu não lembro. Foi muito Eu jovem. lembro de ler em alguma coisa. Eles deixam muito explícito que ele foi jovem, muito jovem. Muito jovem. Mas a gente não sabe quanto jovem ele foi. É. Se ele foi quando era E a gente tem que criança, lembrar- se ele foi quando... Não, o ator era adolescente, parecia que ele tinha... É difícil medir a idade dos coreanos, né? Porque, né, cults. É bem complicado. E ainda mais com aquele iluminador, né? O segundo episódio dá um flash na cara dele que ele tá com o iluminador, assim, que eu falei: gente, me manda que o carnaval tá chegando. E franjas. Franjas deixam todos os personagens mais novos, né? Tá sempre de franja. E aí, eu acho que, assim, na minha opinião, o quanto ele era jovem, parecia que ele tinha uns 16 anos, sabe? Eu chutaria uns 15 também, então... Então, eu pensei nisso desde o começo. Tipo, por que ele não viu foi? que O irmão dele mas a foi. gente já viu que ele tinha regalias, né? Por ele ser filho lá do... Ele tinha livros. Exato. Muitos livros. Ele tinha... Livros e um pai, né? E o pai. Exato. Que poderia dar uma carteirada, talvez. Pois é. Com certeza, porque ele tinha regalias que, né, um país que era pra ser comunista, não tava rolando ali, o pessoal não podia ler, ele tinha uma biblioteca no quarto. E você vê, né, que a casa dele não era aquela casa extremamente luxuosa, era uma casa que tinha coisas dentro. Até o apartamento lá da Dan na vila é uma casa simples que tem coisas dentro. Isso a torna chique, né? Ela ia ter uma geladeira, ela ia ter não sei o quê. Tinha até uma banheira que tinha o bodezinho lá dentro, o Zezinho. Não sei se você sabe, Carol. Com certeza você não sabe, porque você não tem nenhuma obrigação de saber isso. Mas meu namorado, meu marido, ele já teve um bode de estimação e chamava Zezinho. Olha, eu não vou achar tão estranho, porque eu morava em outro bairro antes de morar onde eu tô agora, e que é um bairro até, né, fica perto ali da Berrine, e tinha uma pessoa que andava com bode, tipo, na coleira, assim. Era muito legal, parava o trabalho, assim, aí a gente tirava foto do bode, pegava o bode no colo, era muito legal. Isso quando não era porco, também tinha gente que andava com porquinho no parque, tudo na coleira. Justo. E são bairros chiques, né? Porque era Vila Olímpia, então as pessoas tinham bode. gente. Meu Deus. Então, não era uma casa luxuosa, né? Ele tinha regalias, mas assim, ele não morava no palácio que... Mas eu Senhora. acho que essa parada dele não ter regalias era mais da personalidade dele do que qualquer outra coisa. Se ele quisesse, ele teria, entendeu? Mas ele queria estar... Por exemplo, a galera da equipe dele não sabia que ele era filho do pai dele lá, do cargo super elevado. Então era meio que uma escolha. Ele decidiu viver como esse capitão
dessa tropa pequena, lá perto da linha lá de contingência e não sei o quê. Então tava tudo bem. Agora, se ele quisesse, Mas acho que com certeza eu acho que ele talvez iria. a regalia dele não ter feito não cumprir a parte militar, né, obrigatória, não tenha sido algo dele, porque ele era muito jovem, então escolha dos Pode pais. ser. E aí depois ele não quis usar isso como uma forma de crescer ou, né, ou ser maior que outras pessoas ali dentro. Ele quis fazer o trabalho dele. Também não saberemos. Estamos criando aqui uma sub-história dentro do dorama. Vamos falar Mas sobre pode os ser. vilões? Porque a gente tem vários. Na verdade, eu acho que a gente... O mozinho pode ser considerado um vilão? Ah, não. Ah, não, a gente tava falando do Não, mozinho. Caraca, eu pulei total. Sim. Vamos voltar pra esse mozinho, pelo amor de Deus. Não, a gente vai fazendo vários papos circulares. É, bem-vindo ao vamos Cafona. sempre voltando. Adoro. Vamos falar de mozinho. Como é que era o apelido do mozinho? Mozão trambiqueiro, mas pode ser mozinho Mozinho trambiqueiro. Trambiqueiro. Mozinho trambiqueiro. Já entrou cheio dos trambique mesmo. O primeiro momento dele foi ele lá, era meio celular, meio máfia, meio vários negócios e ele era o único que andava ali normalmente nas duas Coreias, né? Que eu me lembre, não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas o mais forte que andava nas duas Coreias de forma normal era Sim, ele. ele tinha aquele passaporte de embaixador, sei lá, diplomata, inglês, e ele tinha essa regalia, mas também super no trambique, né? E ele chega com essa ideia de que ele passou a perna na família dela, no irmão dela, tirou um dinheiro do cara tal, e foi fugido pra Coreia do Norte porque ele tava sendo caçado em todos os lugares que ele já tinha ido. Só que depois que a gente descobre o porquê, sabe? A motivação dele, que vai muito além de só ter dinheiro, nossa. Não, esse cara... E eu pensava que ele era trambiqueiro a ponto de as outras coisas que ele tem, as empresas e tal, ele tinha conseguido no trambique. E não foi. Sim, eu também. É por isso que eu perguntei se ele poderia ser considerado um vilão, ou um mini vilão, ou um protótipo de vilão. Eu prefiro chamar ele de mozinho. Eu também considero ele um mozinho, porque quando ele precisou ajudar ela da primeira vez, eu acho que ele quis ajudar ela de verdade. Foi quando a família... Foi meio que quando a família dela entrou em contato com ele, que é aí que ele viu a oportunidade de usar ela a favor dele. Mas ele foi boy lixo. Sim. Não, óbvio, ele é um boy lixo. Por muitos episódios ele é um boy lixo. Só que eu acho que num primeiro momento ele... Porque ele fala, tipo, de todo mundo da família dela, ela é a mais inteligente. Ele gostava dela de verdade, eu acho. Sim, não era apaixonado, mas gostava de verdade dela. Eu acho assim, Gostava, tipo, se eu tiver que casar com qualquer pessoa e tiver que ser ela, tô bem, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz que ele não era, tipo, trambiqueiro que nem o irmão dela. Ele fez o trambique só no irmão dela. E aí, mas as coisas que ele tem, o dinheiro que ele tem não era de trambique. Ele conseguiu crescer depois que o pai dele, né, perdeu a empresa, faliu a empresa. Eu fiquei tão orgulhosa dele. E eu amo tanto como ele trata o tempo todo a mozinha com respeito, sabe? Sim. Eu tô apaixonada. Foi a parte que eu mais chorei. Por causa da morte dele e do jeito que ela reagiu à morte dele, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Quando ela abriu a porta e disse: quero vingança. E depois tive que tomar um banho sentada no chão de chuveiro. Chorando e falando assim: que pena, cara, que pena, amor. Não, pra mim, Que pena. a cena que me matou com uma facada foi a cena que ele tá se escondendo e as crianças estão cantando. Nossa, gente. Sim. Eu tava meio que deitada, assim, no sofá enquanto eu tava assistindo. Eu tava, beleza, ele tá fugindo de novo desses caras, ok. Aí na hora que ele entra lá e as crianças começam a cantar e ele vai ouvindo a música e mostrando a cara dele, eu levantei do sofá e falei, não é possível. Aí comecei a chorar, de fazer assim, ó. Eu também, eu chorei de gritar. Que nem ele é psicométrico. Ele é psicométrico e esse me fizeram gritar de chorar, assim, de desespero, de dor, sentir dor física, uma facada Pra no mim, peito. Acho que uma cena muito bonitinha, assim, foram dos dois no carro. Nossa. Da mozinha e do mozinho.
E ele falando o quanto ele tava feliz e mostrando o quanto ele tava feliz de estar com ela ali. E ela falando, não, é um primeiro encontro. Né? Ela dura ali e ele todo, não, vou te levar. E ele vamos fala... passear, você vai ver as flores caindo. E todo fofinho. E ele fala que ele gosta dela do jeito que ela é, que ela é má, e que ela é egoísta. E que ele gosta dela exatamente do jeito que... Ai, Deus eu adoro quando ele tá na ponte lá com ela, que ela tá meio bêbada, e ele fala, e aí ela meio que fala um palavrão, alguma coisa assim, ele fala, não, se você falar um palavrão eu não vou aguentar. Ai, gente, essa galerinha vai deixar saudade. Que liminal, Vai. que liminal, que horrível. Eu confesso que no final eu fiquei mais órfã, assim, dessa relação Eu também. que já tava dando muita vontade de ver no que ia dar, do que no fim das contas do casal principal. Eu também. Porque, vamos falar então do casal principal. Você fica Você não, né? Eu fiquei desde o começo do drama pensando assim, cara, pode ser que não dê certo no final, né? Pode ser que eles não se vejam mais, pode ser que um deles morra e vai ser o que tem pra hoje, né? A gente vai ter que aceitar isso aí e tá ok. Vamos ter que superar, mas eu espero muito que o final ele seja coerente, pelo menos, né? Ele seja fechadinho, bonitinho, mas eu vou sofrer. E aí acontece aquilo no final, cara. Meu coração vibrou, porque foi tão saudável, gente. Foi tão saudável esse final. Um relacionamento à distância, você diz? Sim, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele é da Coreia do Norte, ele é filho de militar e ele é soldado. Ele queria estar com ela, mas ele sabe que ele não pode, que ele não vai ficar. Tem extremos e empecilhos. E ela é a mulher que precisa do trabalho dela, que ela é boa no que ela faz, que ela tem ela tem pessoas que dependem dela. E ela também não pode ficar lá. Desde o começo, eu já sentia no meu coração, ninguém vai ficar na terra de ninguém. Ou alguém vai morrer, ou eles vão ter que encontrar um jeito de ficar em outro país. E assim, aí o que eu amo ela não deixou a empresa dela pra trás, a vida dela pra trás, nem ele a vida dele pra trás, abandonou tudo, deserdou, não, como que é a palavra, gente? Desertou. Desertou, isso. Sim. Ele não desertou, eles estavam juntos o tempo todo, em pensamento, em amor, em carinho, em tudo. E eles conseguiram achar um jeito de ficar junto, nem que for. Ai, eu vou chorar de novo. Não chora, Pri. Mas eu acho que aí semanas no ano. São duas coisas muito legais desse dorama, assim. Eles são personagens muito independentes. E ninguém ficou dependente de ninguém ao longo da história. Né? Ela precisou da ajuda dele, ok, pra poder sair de onde ela se enfiou, mas... E ele também precisou da ajuda dela, de certa forma, né? Mas eles se ajudaram e, de forma independente, seguiram a vida da forma como eles podiam seguir. E aí, a outra parte, fora a independência dos dois, é que o amor sobrevive a tempo, ao lugar, a tudo. Quando o amor é verdadeiro, olha que poético. Quando o amor é verdadeiro, ele sobrevive a tudo. E isso é muito real, assim. E da parte deles, foi a forma como eles encontraram pra viver aquele amor dos dois, né? Tá tudo bem. É muito lindo. Eu não aguento. Foi o que vocês falaram, muito saudável. Quando eu comecei a assistir, eu também ficava assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Até apresentarem a família dele, até a gente descobrir que ele era filho de alguém importante, eu ainda tava meio com um pensamento assim, certeza que ele vai desertar e aí vai ficar lá no sul com ela, né? Porque não é possível. Aí depois, quando vai chegando, aí mostra a família dele. Se ele fica no sul, a família dele inteirinha ia ser massacrada. E aí, tipo, e não só a família, os amigos, as pessoas que dependiam dele lá também, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, que sinuca de bico, sabe? O que você vai fazer agora? E aí eles acharam essa solução.
saudável, incrível, mas vou falar que na parte que ele tá no sul e eles estão conversando, sentados no chão da casa dela, que ele fala assim, imagina se a gente casa e a gente tem gêmeos, aí você vai criando toda aquela imagem na sua cabeça, sabe? De romance da Disney, você fica, eu quero ver os gêmeos, por favor. Não, teve gente que me falou que esperava que eles terminassem a novela com 3 filhos. Eu falei, não, pera, ela é uma businesswoman, ela nunca vai terminar com 3 filhos. O 2 tá bom, já tá demais. 1 ia ser legal, 3 filhos é demais. E ela ia estar com os 3, assim, no colo, né, com aquele salto gigante, aquele bico fino andando na rua, assim, maravilhoso. Sim. Ela humilha demais, gente, não dá. Demais. Sensacional. Eu tô sentindo a mesma dor que eu senti ao ver aquele final agora mesmo, gente. Eu acho que eu nunca vou superar. É o meu drama preferido. Eu acho que agora vai ser muito difícil de desbancar. E olha que eu fui nele com uma expectativa lá em cima, porque é Beatriz, né? Eu não consigo. Essa Quando eu gosto de uma coisa, eu falo muito bem dela. Sério, porque eu fui meio ok, assim. Na verdade, eu fui assistir porque eu tava assistindo Chocolate, porque a gente tava fazendo o dorama comentado lá no Insta. E aí, teve algum dia que, não sei se eu fiquei sem episódio, ou se eu queria assistir alguma outra coisa, e todo mundo sempre falando de Pousando no Amor. Aí eu falei, vou dar aí uma chance. E aí eu resolvi assistir o primeiro episódio e achei incrível a história. Eu não tinha lido nada. Eu também não. Eu não sabia. Eu também não. Eu não sabia que era sobre as 2 Coreias, eu não sabia de nada. Aí quando eu vi, eu falei, não, preciso assistir. Inclusive, eu li recentemente que parece que tem coisas ali que são baseadas em uma história de uma moça que também passou, assim, tipo, caiu na Coreia do Norte, mas óbvio que acho que não foi dessa mesma maneira. Então não é baseado em fatos reais, mas parece que teve uma história semelhante, que ela foi ajudada por um soldado. Olha, Mas eu achei a história muito longa e aí eu li esses dias, essa semana eu fiquei com preguiça de ler. Justo. Afinal, Mas eu vou ler somos melhor e volto businesswoman. para contar. Eram muitos posts no Insta explicando. E aí eu falei, tô com preguiça de ler várias threads. Tipo uma thread gigante. Né? Eu falei, É difícil, né? Sem tempo, irmão. A gente tem o quê? Carreiras também pra gerenciar. com certeza. Sim. Somos todas city choices. Sim. Vamos falar então agora dos vilões? Era o que eu ia falar, né? Começamos e não seguimos. Pois mas é. voltamos nos vilões. Porque assim, por mais que eles tenham criado essa figura maléfica do rapaz lá do norte, do cara do norte, pra mim, o pior dos piores é aquele irmão do meio e aquela esposa dele, gente. Mas a família sempre pega mais no nosso coração. Quando o familiar é o filho da puta, a gente sempre fica mais revoltado. Você tem razão, Brin. Não, e porque é sempre ganância envolvida, é sempre dinheiro, é sempre ganância, é sempre poder. Quanto mais poder, melhor. E aí isso acho que deixa a gente meio, tipo, canso, tipo, querendo dar uma facada no personagem. Querendo entrar assim e falar, toma juízo, rapaz. E no caso dele ainda pra mim também vem toda uma carga machista também em volta deles. Porque, por exemplo, o pai escolher... Primeiro que ela era filha ilegítima, que era fora do casamento. Segundo que ela era a filha mais nova. E terceiro que ela era mulher, sabe? Então, tipo... Esse pai dela é um babaca, gente. O pai dela é um babaca. É o mais babaca dessa história. É o pai dela. É o mais babaca. Sim. Porque ele tinha que se impor. Ela é minha filha. Se eu assumir ela como filha, vocês vão ter que tratar ela como filha, como irmã. Se você não gostou, dá seus pulos. Sim. Posso falar que eu queria a mãe dela condenada porque eu não aceito o abandono? Foi complicada aquela cena, hein? Ela deixou ela lá pra morte, gente. Foi. Podia ter acontecido qualquer coisa com essa menina. Ela desmaiou, mas podia ter acontecido qualquer outra coisa. Traficante de órgãos, estupro, qualquer outra coisa. Ela abandonou uma menor. Eu queria essa mãe presa. Falo mesmo. Faz sentido. Essa redenção, tudo bem, foi bonita, a gente se emocionou, choramos, mas que abandono, não se brinca com abandono, não se brinca. É que é outra coisa que Coreia gosta muito de fazer, é redenção, personagens que são ruins ou que têm alguma sociopatia ou que tem alguma coisa de falha de caráter e aí eles se redimem em algum momento. Sim.
E outra coisa é esse filho bastardo aí, que não é um filho legítimo do casamento, e que ele não tem direito a nada, e no fim, outros doramas têm isso, e aí você fica tipo, oi, por que briga de família? Vocês gostam de casos de família? A gente tem aqui no Brasil exato. casos de família, podemos apresentar para vocês. Então isso também, vira e mexe, aparece, é muito corriqueiro isso. Também não sei se é fácil de você criar uma história ou se isso já está acostumado e é arraigado nas doramas. Eu acho que é né? arraigado Não mesmo, sabe na por quê? vida. Tem uma coisa que me incomoda muito, é que até hoje, né, estamos em 2020, tudo bem, é a Ásia, é outra história, a gente não pode julgar a cultura das outras pessoas, não pode meter o bedelho na cultura. Porém, você percebe que até hoje, bastardo é um xingamento. Sim. E eu acho que essa coisa também do primeiro filho ter que ser Sim. homem também, Sim, por sim. ter, né, os sul-coreanos, até onde eu li, né, até onde eu estudei, eles têm muito essa coisa do cristianismo envolvido. Então se tem muito forte a história do primogênito ser o homem. Sim. E aí quando não é, já também gera outro caos, a própria família se sente mal e tudo mais, e não faz sentido nenhum. Ainda bem que não é China, que é cultura do filho único, né? Porque se fosse China, aí estávamos lascados. Mas eu vou falar pra vocês que falando agora de mídia mesmo, falando sobre entretenimento, eu adoro uma treta de família. Porque eu acho também. que eu acho Não, que mas treta... é bom, eu não tô reclamando. então, Eu só acho que às vezes eles repetem o mesmo enredo. sim. Mas isso nunca é ruim, porque ao mesmo tempo que eles repetem o enredo, às vezes são histórias bem diferentes. Então, acaba trazendo coisas legais pro roteiro. Eles encaixam bem no roteiro. Mas isso aparece várias vezes em vários lugares. Eu acho que você vem da ideia também de que é muito... Você consegue se relacionar melhor. É mais fácil pro espectador se relacionar com os personagens também, porque deixa eles mais próximos. Porque todo mundo tem briga na família, todo mundo tem o tio do pavê, sabe? Então, tipo, é um jeito fácil, um recurso fácil de roteiro pra você fazer o seu espectador se sentir mais próximo daquele personagem. Eu tenho um irmão cuzão, eu tenho um, sabe? Então, eu acho que... Eu gosto. Eu também acho que às vezes fica um pouco cansativo, dependendo da forma como que é usado. Principalmente o filho perdido. Eu sou o seu pai. Ele é meu Darth filho. Vader, né? Síndrome do Darth Vader. Nossa, crendo aos pais. Já chega, galera. O filho perdido me Chato. irrita também um pouco. Nossa. A não ser que seja muito relevante. Porque a gente tava falando na semana passada sobre o Odisseia Coreana e tem um lance do filho perdido. Só que essa história do filho perdido não leva a trama pra lugar nenhum. Sabe? É só mais mais uma coisa. Não, e fica muito óbvio também, porque é muito repetitivo, gente. É. O filho perdido, não. Qual foi o outro exemplo que a Carol deu Foi do primogênito? É, da mulher. Sim. Da mulher não poder tomar lugar É. e tudo mais. Acho que foi meio assim, porque isso vira e mexe acontece e é sempre sempre com enredos parecidos. Tipo, uma família que tem uma empresa muito poderosa, muito dinheiro envolvido. Pá, Eu espero que isso É seja uma sempre assim. crítica, assim, quando é colocado também em espero. drama. Porque eu leio bastante literatura africana e esse é um assunto que é recorrente porque tem, né, todo esse histórico de você é o filho, então você vai ter que trabalhar para sustentar a sua família inteira, né, a sua mãe, as suas irmãs até elas casarem, porque as irmãs desse primogênito, elas são um produto, né, que você vai vender e você vai ter que dar o dote pro Pra família marido dele. lá, pra família do cara pegar essa menina pra ela parar de ser uma boca pra sustentar. E aí, quando você tiver o seu filho, você ainda tem que ter o outro filho, porque na cultura africana, quem trabalha pesado e consegue ganhar algum dinheiro é o homem.
Mas a mulher trabalha pra cacete também, né? Então, isso na África. Agora, na Ásia não é mais assim. Entendeu? Na Ásia não devia ser dessa forma ainda. O primogênito, o mais velho. E aí tem toda essa coisa de idade. Lá é um país hierárquico com relação à idade, né? Isso a gente já sabe também. Sim. Mas se fosse uma menina mais velha, não podia também. Tem que ser o cara mais velho. Isso também, realmente. Concordo com você, Carol, porque me cansa bastante, assim. E eu sempre aí, assim, lembro do negócio da literatura africana, porque Sim. é muito complicado, assim. É muito desumano você ler. E até foi o que eu gostei desse dorama, de ela ter uma vida de empresária apartada. Isso eu achei muito legal. Ela coordenar uma empresa, ela ter pessoas abaixo dela. Essa coisa dela realmente ser independente. Porque normalmente quando esse enredo vem, há uma dependência. Ou essa pessoa tá na própria empresa ali da família, ou ela depende de algo da família. E no caso dela, não, porque ela tinha a vida dela, tinha o dinheiro dela, ela tinha as coisas dela. E eu adorava que uma das pessoas que trabalhava com ela foi... Vocês assistiram Vagabond? Não. Era um ator que fez Vagabond. E aí eu ficava, ai meu Deus, o que você tá fazendo aí? Você tinha que estar lá. A gente ficava misturando as histórias. Eu gosto de fazer isso também. Eu quero assistir Vagabond, porque tem a boca coreana que eu amo. Boca coreana? Ela tá lá, e aí... Quem é boca coreana? O protagonista, que é o mesmo de sim. A Odisseia, ele é a boca coreana que eu preciso... Que eu amo. Eu ainda não assisti Odisseia, está na minha lista. Inclusive, eu ia maratonar pra falar com vocês e no fim não consegui. Mas tá na minha lista, porque eu quero muito assistir. Com certeza, é muito bom. Vocês estavam falando sobre essa questão de ter sido uma crítica e tal, e eu acho que foi uma crítica, sim, porque no norte a gente tinha aquela mãe, a mãe da mozinha, que também tinha um império de lojas de conveniência, basicamente, e a filha dela era filha única e era a preciosidade, a pérola da vida dela, entendeu? E então eu acho que mostrou bem essa eles inverter. É engraçado, tipo assim, ao invés deles pintarem a Coreia do Norte como vilã, eles deixaram muito humano. Então, tipo, a maior parte dos vilões ficaram no sul, mostrando toda essa ganância, essa parada da hierarquia, e eles irem contra o pai, porque o pai colocou a filha mulher ilegítima mais nova pra ser a herdeira. A herdeira não, a que vai substituir ele no cargo e tal. E enquanto você tem no norte uma mãe que tá super dedicada à filha, mesmo que tenha arrumado um casamento pra ela, que era com o filho de um cara muito importante da política e tal, tinha esse interesse sim em volta. Mas quando a menina decidiu parar, quando ela viu que a filha dela tava ficando infeliz, ela falou, deixa pra lá, entendeu? Até porque a Dan, ela queria, né, ele. Ela era arranjado até a página 2, né? Mas, sabe um contraponto que eu gosto também? A Carol, ela tava falando de como a Mozona, ela é independente, né? E ela não precisou em nenhum momento de nada. Sim, isso nada foi incrível. Da família dela. Só que o mozão, ele precisou. E eu acho que tá tudo bem precisar também, sabe? Ele precisou de algumas regalias, que foi assim, o meu pai, ele tem um poder de conseguir colocar a menina lá dentro do ônibus que tá indo pra Coreia do Sul, sabe? Ele precisou usar desse recurso, ele precisou pedir ajuda. Sim. Aquela ajuda que ele não pediu, né? Ele morava na vila lá de boinha, não tinha luxo nenhum, não usava o pai dele pra dar carteirada. Em algum momento ele precisou desse pai. Sim. E eu achei incrível, porque também humaniza ele. Ao mesmo tempo que humaniza a Mozona, que é a independente, a melhor mulher do mundo. Desculpa, gente. Melhor mulher do mundo. Ela é incrível. E humaniza o mozão de tipo, eu não sou só um soldado que tá aqui e é um robô e que não tem sentimentos. E que não vai pedir ajuda quando precisa e que não vai ter fraquezas. Mozões. Ai, gente, é sério, esse drama, ele soube brincar muito bem com o roteiro, sabe? As pessoas que fizeram o roteiro dele
aproveitaram cada segundo desse roteiro pra falar assim, Demais. tá aqui, ó, vamos colocar uma crítica que vai ser tão suave, mas vai vir na velocidade de um tapa na tua cara. Que é, por exemplo, o menino, o novinho, o menor de idade, no sul, pedindo que o que ele queria, a roupa que ele queria era um uniforme escolar. Porque ele não foi criança, galera. Ele só queria ser criança. Exatamente! Maravilhoso. A minha mãe, esse é o primeiro drama que ela tá assistindo. E ela nunca foi ligada muito em cultura asiática e tal. Então eu meio que tô apresentando tudo pra ela. E aí ela veio conversar comigo, ela falou assim, ai Bia, a única coisa que eu não entendi muito bem foi por que aquele menino novinho quis a roupa do menino que tava na rua, tocando música na rua. Aí eu fui explicar pra ela, porque o menino tava tocando a música na rua, era estudante, ele é menor, ele devia estar na escola, mas ele tá tendo que servir. Ai, minha mãe, não acredito! Ela ficou em choque. Mas, sabe, eles souberam aproveitar cada segundo. É isso que é rico. Se você tem 16 episódios, use esses 16 episódios ao seu favor. Cada episódio tem 1h20, meu. É incrível. Sim. E o último tem quase 2 horas, O último tem né? quase 2 horas e eu queria mais. Mas eu tenho uma questão que foi a questão que, pra mim, é a questão que a gente faz. Ok, Coreia, vou aceitar só pra seguir o enredo. Perfeito, pode mandar. Que eu sei que a gente já falou até do último episódio, várias coisas, mas eu vou voltar ali pro primeiro. Perfeito, perfeito. Gente, ela é eleita ali, a dona da... Eu já ia falar uma palavra, a dona da toda. Pode falar. Palavrão. E aí, então tá, ela é eleita ali, a dona da porra toda, e ela fala, tudo bem, vou andar de paraglider. Aí ela vai andar de paraglider, aí ela começa a andar, aí do nada me aparece lá um tornado, um tufão. Bem que eu falo tufão, já me vem Murilo Benício na cabeça, né? O Avenida Brasil. Aí já vem o tufão ali. E aí, tipo, ela sobrevive a um tufão. Ninguém falou nada que aquilo ia acontecer num dia que ela vai voar. Uhum. Tipo, logo depois que ela é eleita presidente do império da família dela. Isso pra mim não faz sentido. Aí ela cai lá, tudo bem, beleza, aí a gente aceita. Uhum. Mas aquele momento foi um momento que eu não entendi se eles quiseram fazer uma crítica, se eles quiseram fazer um alívio cômico, se eles... Pra mim, não sei, eu ainda tô digerindo. Eu pensei em assistir de novo pra ver se eu pego alguma coisa que eu perdi. Não perdeu nada, cara. Eu também acho que você não perdeu nada, não. Porque eu acho que eles podiam ter feito, sim, de um jeito muito mais realístico, muito mais coerente. Uhum. E aí, eu acho que, sei lá, eu acho que foi mesmo pra ser cômico, pra ser... Também Pra acho. ser engraçadinho, sabe? Pra não ser uma coisa pesada. O que eu não acho positivo. Porque, por exemplo, o Bruno, meu esposo, ele é uma pessoa que a fantasia pra ele tem que ser extremamente coerente. Extremamente. Sim. Senão ele perde o interesse. Se ele vê uma coisa assim que não fez sentido, ele fala assim, você tá de brincadeira, né? Eu não quero mais assistir isso, não faz sentido. Ele é uma pessoa que precisa para que faça sentido, né? Uhum. Aí eu gosto muito de comparar, Carol, eu e a Prim, o piloto do Enquanto Você Dormia. Sim. Tá. Já assistiu? Que é um piloto... Já. É o Que meu um drama Passunzi. favorito da vida inteira. É um piloto que é maravilhoso. Ele E não tem também defeito nenhum. E ele tem fantasia. Uhum. Né? Sim. Certo? E aí, você chega pra uma pessoa, coloca o piloto de Pousando no Amor e o de Enquanto Você Dormia, qual que você acha que a pessoa vai querer assistir? Ou Enquanto Você Dormia, eu Não acho. não temos nem dúvida. Exato. Isso também, pra mim, Mas- é complicado. Porque pra mim, Por exemplo, tinha que ser... na hora que eu vi aquela cena, eu falei, gente, é uma comédia. Vou Sim, sim. assistir. Foi o que eu pensei. Vai Não, ser com pastelão. certeza, com certeza. Essa eu é a achei ideia que ia que ser passa. pastelão e Eu tal. também. E aí depois eu vi que não, mas no primeiro momento eu achei, e eu adoro comédias. Eu Aí também. falei, vou assistir. Foi ali que ele me ganhou. Então, eu não tenho Mas é muito esdrúxula a problema história. com o fato dela cair lá no norte de Paraglide. É porque eu acho até que seria possível, mas o que eu acho impossível é o fato de ninguém ter olhado a previsão do tempo, entendeu? Sim, é essa parte que me mata. E ela também falar, tudo bem, eu vou herdar a empresa, vou ali, voar um pouquinho e já volto. Se fosse assim, vou correr, vou fazer uma coisa pra desestressar, beleza, mas voar de parapente eu acho meio
paraglider, acho meio complicado. E a cena foi muito pastelão mesmo, gente. Foi. Tinha vaca voando, Tinha vaca de CG, entendeu? Vaca... Foi meio twister. Eu lembrei desse filme na hora. Mas foi eu difícil. acho que de tudo isso, o pior, que é uma coisa que eu e a Ana a gente não curte muito em drama, é o plot do destino. Entendeu? Sim. Porque era o destino dela encontrar com ele, entendeu? E eles iam provar isso por A mais B durante o drama inteiro. Ela caiu bem onde ele ia passar, onde ele ia encontrar. Aí depois ela foge e cai bem perto da casa dele. Aí depois, entendeu? E vai indo, escalando esse destino inenarrável que eles vão ter pra sempre. Eles sempre vão se encontrar, eles sempre vão estar um perto do outro. Precisou vir um tornado, um tufão do nada, lá da Avenida Brasil. Ele veio até a Coreia pra pegar a menina e levar ela pro norte, entendeu? Mas eu posso falar que, por mais que teve todas essas coincidências, né, que a pessoa chama de destino, eu falo coincidência. Real. Coincidência chata. Mas assim, eu acho que eles levaram todas essas coincidências para um nível emocional, fazendo aqueles pós-créditos, sabe? Tipo, mostrando o que aconteceu antes, o que acontecendo depois. Eles colocaram uma carga emocional que foi interessante. Sim. Pra quem detesta esse tipo de coincidência, que também é um perfil de pessoas que assistem coisas, de espectadores, que também fica irritada esse negócio. A fantasia que é muito... não faz sentido. Toda hora eles se encontram magicamente. Também é uma coisa que pode deixar irritado. Mas, como se tornou meu drama preferido, eu vou falar pra vocês que mesmo tendo todos os destinos mais bizarros que aconteceram, eu acho que eles ainda souberam fazer isso de uma forma muito quente, sabe? Muito, muito quentinha pra gente, muito acolhedora. Com certeza. A única coisa que me incomodou um pouco nessa história do destino é o fato, assim, eles se encontraram na Suíça antes, tinha aquela cena da ponte, tinha o lance da câmera, tinha ela com o piano e tudo mais, e eles não se reconheceram, sendo que eles estavam iguais. Não foi nenhuma coisa assim de viagem no tempo, sabe? Assim, aquela passagem enorme no tempo. Mas eu acho que é mais... Sabe só que eu vi um cara muito gatinho a vez que eu fui pra Curitiba, sabe? Eu acho que eles não deram tanta relevância assim. É só mais uma pessoa que você viu na sua vida. Mas ele gamou nela. Ele gamou, ele se importou, ele ficou procurando ela depois, porque tava preocupado, que ela queria se matar. Ainda é meio esquisito, assim, que os três, nenhum tem um... Gente, lembra que ele não tá passeando no shopping e viu a menina. Ela foi pro norte, ele nunca ia imaginar que ela é a mesma menina que ele encontrou na Suíça. Por mais que ele tivesse gamado, eu acho que ele nunca ia ligar mais dele. Mas o roteirista imaginou, criou um tornado que as vacas flutuavam e colocou ela lá, entendeu? A gente não imaginava. Eles lendo, fazendo a leitura desse roteiro e essa cena. Eu queria muito estar lá. E aí a vaca voa. Voa um trator. Primeiro ela vê. Não, ela vem do tornado, gente. Vamos, ó. Ela, ai meu Deus, o que é isso? Por que um trator está voando? E aí vem uma vaca voando. E aí ela. Cara, porque é tanta coisa assim, tipo. Em drama, em filme, as pessoas elas não desmaiam, ficam desmaiadas todo aquele tempo. Se ela está inconsciente, ela tá tendo morte cerebral. Que são coisas bem diferentes. Aí ela acorda lá toda linda, em cima da árvore. Fala, oh meu Deus, onde eu estou e tal. E fica lá conversando consigo mesma. Depois de
não faz sentido. Esse piloto é um pouquinho difícil de engolir, sabe? Principalmente no começo. Mas uma coisa que você falou, né, que eu gostei foi o fato deles terem incluído esse final dos episódios. Nossa, real. Tinha a história do final onde aparece próximas cenas. Amo. Mas onde contava coisas do passado. Sim. Isso eu achei muito legal. Amo. Aí você amo. entende por que o episódio tem 1h20. Aí faz sentido ter 1h20. Sim, real. Sabe? Porque tem dorama que tem 1h20, você fala, por quê, Brasil? Conheço enrolação. vários. Mas esse era muito legal, pra você entender coisas que passou naquele Sim. episódio, pra você entender coisas que viriam pra frente. Uhum. Então isso eu achei legal, deixava a história mais rica. E eu fiquei tão curiosa em saber como que isso foi programado, se foi pré-escrito, se já tava no roteiro desde o começo, de como eles gravavam isso, assim, tipo, vamos gravar a cena inteira e depois a gente vai cortar ela e colocar ela só no final. Eu acho que eles gravaram, eu acho que o roteiro ele foi 100% fechadinho desde antes de começarem as gravações, principalmente esses roteiros que lidam com tempo, sabe? Elas se encontraram na Suíça, todo mundo se encontrou na Suíça, então a gente vai ter que gravar tudo que vai ser na Suíça pra fazer sentido tudo junto, entendeu? Eu acho que eles gravaram tudo porque você nota quando é redondinho desse jeito, é porque já foi pensado antes e não pensado durante as gravações. Espero. Faz sentido. Meu drama preferido, é isso que eu tenho pra dizer, gente. Meu drama preferido. Todos os episódios eu falei. Gente, o meu drama cara, não bate meu drama favorito ainda, gente, mas eu falei que eu vou rever meu drama favorito pra ver se ele continua nesse tem isso, pedestal. tem isso. Porque eu acho que a gente vê numa época e aí fala, esse é meu drama favorito. Aí eu fiquei, por exemplo, eu fiquei o tempo inteiro na cabeça da Manu, do coreanismo, falando, Manu, você tem que ver. Aí ela assistiu, olhou pra mim e falou, tá bom, que é Descendentes do Sol. Ela falou, tá bom. Aí eu falei, poxa. Descendentes do Sol pra mim também é um drama que é espetacular. Mas eu não sei se foi o momento, foi o primeiro que eu vi que tinha. Não, Carol, ele é maravilhoso. Não sei se foi o casal Song. Eu assisti 3 vezes. Eu amo a Song. Ela é, tipo, minha atriz favorita da vida. Ela é incrível. Ela é outra que se ela aparecer aqui, eu vou aplaudir ela de pé. Ela não precisa fazer nada, ela pode só jogar o cabelo assim, que estarei eu lá aplaudindo de pé. Eu assisti 3 vezes, ela uma mulher Carol. incrível. Então. E foi a mesma sensação, assim, ele é maravilhoso. Ele é. Ele é E aí incrível. eu tô querendo fazer essa experiência, assim, porque eu não tenho costume de ver mais de uma vez doramas, porque a lista sempre é enorme. Então, Never ends. né, a gente tem que... Mas esse eu tô pensando em rever justamente pra fazer esse comparativo, assim. Eu chorava todo episódio, gente. Não dá. Ele é muito emocional, muito emocional. A trilha é perfeita, tudo é perfeito, aquele casal maravilhoso. Mas o meu casal preferido não é o casal principal, é o casal Não. secundário. Amo! Exatamente. O meu é Eu o gosto de principal, me doramas deixa com o meu assim. casal principal. Eu tenho até uma foto com ele no meu Instagram, sabia? Invejosos dirão que é montagem, sabe? Nunca diremos. Vou te mandar pra você ver. Temos uma foto junto, conheci ele, foi super legal. Isso é uma coisa que eu fico chateada. Eles podiam trazer uns atores pra cá, né? Pra gente bater um papo. Podiam. Não, mas isso Eles, vai às acontecer. vezes- Isso vai acontecer, entendeu? Às vezes eles estavam marcando de trazer um de Taiwan, e aí deu errado, deu ruim, eles desmarcaram, acho que não teve muita venda, ia ter fansign, acho que um bate-papo, e aí acabou que desmarcou. Mas eu acho que eles tinham que investir mais nisso, assim, de trazer, que nem trazem os de séries americanas, pra gente conversar, pra gente tirar foto, pra gente falar, vocês são tudo, pra gente aplaudir de pé. Real. Sim. Então, cafona, se vocês souberem quando vai acontecer algum evento coreano, que seja, por favor, mandem pra gente fazer barulho. A gente vai, né, mandar lá, queremos tal coisa, vamos comprar ingresso, vamos apoiar aí a cena Sim. coreana. Qual o nome do seu fandom, Carol? Meu fã. Você chama os seus seguidores de alguma coisa? Não, de amores? Agora parando pra pensar, não, tipo, seguimores. Eu acho muito cafona, mas seguimores. Mas eu nunca pensei em nada, assim, nunca chamei nada.
Às vezes eu falo muito Alô Brasil, Alô, né? Brasil, Mas, pode ser. Alô Brasil. A gente deu sorte com esse nome, porque Cafona, primeiro que não tem gênero. Cafona é muito bom. Ente- É muito bom, Cafona. Entendeu? Então a gente tem os cafonas. Eu sou cafona assumidíssima. Adoro um clichê, também. adoro um Adoro. crepúsculo, Sim. mas não passo pano pra machista escroto. Pra macho Exato. escroto. Não, Machistas não passarão. jamais. Não, nunca. Jamais. Mas eu ia falar que tá chegando na hora, eu acho, da gente falar sobre cenas cenas, pontinhos específicos que a gente gostou. Isso só pra você lembrar, sabe? Menções honrosas, as cenas especiais que tocaram seu coração. Toque seu coração. Já assistiu esse drama? Acho que não. Toque seu coração, acho que não. Por favor, Menina! assiste. Ai, não assisti. Já lembrei qual que é, que às vezes a gente vê os nomes em inglês. É eu nunca Touch sei Your associar. Heart. Touch your heart. Eu me sinto muito aquelas, não sei essa palavra em português. Mas é porque às vezes eu vejo no Viki. E aí o Viki às vezes traduz, às Sim, vezes não. As traduções são ótimas, gente. Eu adoro quando eles traduzem nome de dorama. Eu também. É muito maravilhoso. Mas esse daí eu não vi. Ai, Vou pôr na olha, minha listinha. ele é um muito bom. abraço quentinho Ele é. sabe, da pessoa que você mais ama do mundo, assim, ó. Mas a minha menção honrosa eu acabei fazendo antes, mas farei de Faça. novo. Que é a cena do vestido lá, das mulheres todas juntas. Porque eu acho que tem essa coisa de mostrar as mulheres. E uma tava querendo mostrar que era mais amada, vamos usar essa palavra, mas ou mais querida pela mãe da mozinha. E aí aquela que era menos ali, a mais desprezada, levou um vestido, e aí a mozão ajudou ela e tudo mais. Essa cena pra mim foi muito especial, assim, tipo, foi o que eu falei antes, ela pode não ser algo muito factual ali, muito ponto pra história, mas pra mim ela foi, tipo, uma delicinha de ver. E aí depois, agora, no último episódio, a mãe da mozinho chegando com os presentes que a mozão fez lá, os produtos da edição limitada. Aquilo me matou, A edição gente, com o me nome matou. Saudade. Ah, fala sério. Maravilhosas. Eu chorei, foi a parte que eu mais chorei do último também, episódio. A do último episódio, Então, com certeza, assim, pra também mim- foi a que eu mais chorei. Mas a do anterior foi a das crianças cantando. Sim. Essa foi a sua cena, Prim? As minhas, como eu já falei dessa, eu acho que eu vou falar mais das cenas, assim, de coração quentinho mesmo. Que é o dorameiro encontrando com a atriz favorita dele. Nossa, Essa cena é muito boa também. Cara, amei. o que foi isso, sabe? E, ai, isso? acho que Toquinha. Então, menina, toda Ai, gente, tem a mais uma thread cena que eu deles lembrei também. no sul, pra mim, foi Ai, eu muito vou chorar de preciosa. novo. Não chora, Brin. Eu lembrei de uma outra cena que também não tem nada a ver. Tipo assim, vocês vão me matar, mas eu gosto dessas cenas que, tipo, do nada é alívio cômico, mas que foi muito boa. Foi quando ela tava no hospital, quando ele se acidentou. E aí ela pega a menina de cadeira de rosa porque alguém tá chegando. Sim. E aí a menina tá assistindo o vídeo do BTS. E aí a menina pergunta pra ela, qual é seu BTS favorito? Seu bias? E ela, tipo... Hã? Aí a menina fala, meu, é Jungkook. E aí começa aquele papo e ela fala o nome do mozão. E a menina fica sem entender nada, assim, tipo... Eu adoro porque Ele é a o meu menina fala favorito. assim: eu sou a fulana, eu sou a maior fã dos BTS da Coreia do Norte. Armis. Eu me identifiquei com essa cena e com o Dorameiro. O Dorameiro é o melhor personagem. Ai, Dorameiro. Porque ele fez a nossa representação Foi. ali no meio. Foi que sabe as falas, que pergunta por que isso aconteceu, mas não faz sentido ele morrer no final. Sim. E você, Prim? Bom, a que mais me tocou foi no dia da festa surpresa. Que eu não queria ser tão óbvia e falar uma de romance, né? Mas mesmo que eles não fossem um casal, quando ele sai atrás dela, abraça ela e diz que ela nunca mais vai passar um aniversário sozinha, Ai, mano. que ele vai estar em Ai, todos gente, os é. aniversários dela, em todos. E ele não estava presente, mas ele estava dentro do coração dela, porque ele já era família dela. Aquilo acabou comigo, assim, nossa, me despedaçou, me estraçalhou, de verdade, foi muito tocante. Foi. A segunda cena
É a que ela abraça a mãe quando ela volta lá, quando acham ela, e ela abraça a mãe quando ela é criancinha. Uhum. Sim. Quebrastes meu coração mais uma vez. Roteiristas. Todas as do Dorameiro foram maravilhosas. Todas. Ah, eu tenho uma outra. Aqui eles estão fazendo marisco. Piquenique? Não, aqui eles estão fazendo marisco ali no quintal deles, sabe? E tomando sojo e tal, conversando ali no quintal. Porque mostra tudo, sabe? O quanto a amizade é importante na vida de uma pessoa, comunidade é importante na vida de uma pessoa. E aí, ao mesmo tempo, mostra aquele mozão maravilhoso olhando pra elas e sorrindo, sabe? Assim, ai, olha, sem palavras. Sim. E eu tenho a impressão de que essas cenas elas foram colocadas não só pra mostrar o quanto eles gostavam dela, mas pra mostrar o quanto eles eram amigos também por causa dela, assim, como ela, de alguma forma, fazia ele estar juntos e estar ali, fazendo. Porque talvez se ela não tivesse, eles não estariam ali naquele momento comendo um marisco e jogando conversa fora. Não, eles não estariam, porque eles foram super contrariados. Principalmente o cabelo cheiroso. Né? Ai, eu amo esse cara, Então, gente. Eu tô apaixonada. Ele fazendo esfoliação na sauna. Sim. E aí também, deixa eu falar só mais duas. Oxe, por favor. Tem o Finge que o podcast é seu. Tá, ok. Menina. O cara lá, que é o delator, né? O que escuta as paradas. Quando ele chora. Nossa. Quando ela tá indo embora. Sim. Ele desliga o telefone e ele chora. Doeu muito. Todo o fim ali do mozinho foi também muito forte pra mim. Mas naquela última cena lá da ponte, aquela volta com o casaco que ele tava lá. Ai, eu vou chorar de novo. Pra mim, aquela que ele abraça, ela abraça o casaco, começa a chorar, assim. E a mãe vê de fundo, assim. E aí ela lembra o que ele falou, né? Porque ele disse pra ela que ela era bonita de qualquer forma, que ele gostava dela de qualquer forma. Eu não consigo, gente. Não consigo. Esse casal, até então eu tava achando que eles iam ser só... Eles iam rolar esse casal, sabe? Tipo, eu falei, não, vai rolar, ele vai conseguir ficar ali com ela, vai ser super gostoso, bonitinho. E não aí vai indo... Como, então, mas vai indo pra um lado tão mais dramático e mais bonito ao mesmo tempo, e significativo, que você vai falando, como assim? Eu nem tava esperando que esse fim fosse ser tão bonito pra esses dois, sabe? Bonito e trágico ao mesmo tempo. E trágico. Foi coerente, mas dói, né? Foi coerente, foi bonito, mas dói. Eles só ficariam juntos se fosse o que eu falei, assim, tipo, ele voltasse a morar lá na Inglaterra e aí ela tivesse um trabalho que ela precisasse ir pra lá sempre e eles só se vissem de vez em quando. Eu não acho, Prim. Eu acho que como ele era trambiqueiro, eu acho que ele conseguiria arrumar um jeito de fazer mais um trambique pra ficar ali com ela, sabe? E agora, talvez com a ajuda dela e da família dela também. Porque... Por mais que o tio dela fosse honesto, por mais que o tio dela fosse ali de um escalão maior e tal, eu acho que ele estaria disposto a ajudar a sobrinha a arrumar um boy e fazer o boy morar ali com eles, entendeu? Então eu acho que por mais que esse fim tenha sido coerente, sim, porque querendo ou não, ele estava sendo procurado por mafiosos, eu acho que teria como... O dele muito mais do que o do casal principal. Porque ele tava super disposto a abandonar tudo. Ele já tinha abandonado tudo pra morar lá. Ele não tinha nada a perder. Exato. Muito mais do que o casal principal. Eu acho que era um casal super possível. Mas aí eles foram e deram uma rasteira na gente com essa história. Foi pra ver o desenvolvimento da Dan sofrendo, né? Sofrendo e aí depois ela... falando que queria vingança maravilhosa, e depois falando que... Depois estudando música. E falando, não quero nenhum outro amor, o meu amor eu já tive. Ai, coração. Ai, coração. Foi difícil, cara.
Foi difícil. Eu estou falando, eu chorei 4 vezes aqui. Mas eu fiquei no chão do box. Falando, por quê? Mas dorama E não bom quero é segunda assim. temporada. Dorama bom é assim. Que a gente não precisa de segunda Exato. temporada e chora no banheiro. Não quer. Não, por favor, parem de pedir, gente. Não. acho que Tem é. gente Nossa, pedindo a tem, segunda temporada? Tem. Tem. Ah, não, cara. gente, pelo amor de Deus, Ele aprende acabou a. super bem, redondo, a gente entendeu o final. Agora Pra deixa quê? o personagem Tá seguir a ótimo. vida dele lá, no Agora universo fica- dele. E a gente segue a nossa Agora é vida material aqui. pras fanfiqueiras. Agora é material só pra fanfic, Sim. gente. É isso que é a beleza das coisas. Façam entendeu? fanfics. Façam fanfics. Você quer uma continuação? Aguce a sua criatividade e crie a sua continuação. Não precisa, Caraca, sabe? Maravilhoso. Porque Palmas. eu acredito que o universo, tem Palmas. vários universos paralelos pra esses personagens. E aí a gente Claro, pode criar com esses certeza. universos. Sim. Tipo, então façam Isso aí fanfics. esse drama foi um presente pra você o quê? Fazer o que você quiser com ele. Mas ele Exato. tá Ele tá perfeito. muito redondo. Não peçam segunda temporada. Ai, gente, vai pedir segunda temporada pra Love Alarm. Vai pedir segunda temporada pra Archidal Chronicles. Falou Love Alarm, eu já tô aqui, ó. Já me benzendo. Nervosa já. Comendo o toco da mesa. Ai, Carol, você assim, ó. precisa escutar o podcast Rasgando as sobre vestes, Love Alarm. Eu vou ouvir, porque, nossa, gente, eu queria me esfolar, assim, ó. Eu falei, não acredito, esse dorama já tá me esfolando. Nossa senhora, o que foi isso? Socorro. Momento Army. Eu tenho uma teoria até sobre a ida do BTS, mas acho que Big Hit nunca vai me ouvir daqui. Eu já tentei gritar várias vezes em vídeo do BTS, assim, sabe? Mandei uma Eu ola no acho, show, Carol, que assim, a pra ver gente- se ia. Grudei num carinha que tava com uma GoPro ali, nem sabia que ia sair no DVD, né? Pra ver se eu falava alguma coisa, mas não rolou. Carol, use esse espaço e diga o que você precisa dizer pra Big Hit. Vamos juntar as armas todas e vamos fazer campanha pra que Carol seja ouvida. É, né? Porque eu já era empresária deles lá no joguinho do BTS Exato, do celular, exato. né? Então eles tinham que me ouvir. Exato, Mas- exato. Mas o caso espaço é é o seu. seguinte, eu acho que eles tinham que mandar o set de uma vez. E aí, desse período aí de 1 ano e meio, que é normalmente que eles ficam, né? São 2, mas normalmente eles ficam um pouco menos. Eles trabalhariam numa girl band muito boa, entendeu? Pra trabalhar o feminismo da empresa, porque eles não têm, eles compraram lá a girlfriend, mas até agora nada. E aí, quando terminar esse 1 ano e meio, eles vão ter 2 grandes potências ali dentro da empresa. E aí eles voltam lindos, maravilhosos. É. Eu gosto dessa Fechou. ideia. Eu gosto Não dessa ideia, mas eu acho que eles estão meio que tentando deixar esse ponto da vida deles normal, entendeu? Sem tentar nenhum tipo de... É porque eu não sei se eles podem se alistar ao mesmo tempo. Eu não sei se existe Eu algum também tipo de não restrição, sei. alguma coisa. Porque se tiver, eu não acho que eles vão pedir por nenhum tipo de tratamento especial, sabe? Então, eu também não sei quanto a se vai dar pra ir todo mundo junto ou não, mas eu acho que faria um pouco de sentido. Ah, com assim. certeza, né? Mas eu não sei. Eu adoraria ver eles trabalhando uma girl band. Eu sei que eles abriram, eu Sim. acho que audições, mas até agora não tivemos novidades aí. E eles compraram a Apoiamos outra Carol. empresa lá. Mas Por favor. Ai, não gente, mas sei, olha... vamos ver, né? São cenas dos Apoiamos. próximos capítulos dessa Mas, outra ó, novela. deixa eu falar uma coisa também. Se eles decidirem que eles podem não ir e que eles querem também não ir, tá Ah, tudo com bem, certeza. galera, sabe? Ah, isso também. Mas parece que eles É. tentaram isso já. Parece que houve uma tentativa de conversa. Eu li em algum lugar há um tempo atrás que houve uma tentativa de conversa com o governo. E o governo não quis saber, não. Falou, não, eles vão ter que se alistar, se virem. Porque eles Poxa. entraram no mérito de que atletas olímpicos tiveram essa abertura aí de poder A não ir. dispensa, né? Essa dispensa, mas parece que BTS não terá. E eu acho que talvez até seja o governo, sabe, assim, dizer, não, vocês não vão ter facilidade aqui não. Vocês podem, tipo, gerar uma grana lascada pra gente, mas vocês não vão ter facilidade não. Vocês vão ter que respeitar o nosso esquema, digamos assim. Absurdo. Eu fico meio assim, porque eles trabalham. Nossa, gente. Não só eles, mas assim, todo
todo mundo que trabalha com entretenimento e que tá fazendo, sabe, tem run, tem uma caralhada de coisas. Eu acho que, fora o dinheiro que eles estão trazendo, todas as coisas, é difícil não ficar chateada de não ser permitido, sabe? Mas o meu sonho mesmo é que não fosse obrigatório, então. Eu também acho. Não fosse obrigatório pra ninguém. No mundo Eu inteiro, achei que ser que nem... tipo, Exato. vai. Porque eu acredito que deve ter gente que queira seguir essa carreira. Tem bastante Então, gente que quer. Então, Putz, não precisava ser obrigatório. Ai, Sim. Pelo que eu cara. li uma vez, o serviço militar na Coreia é tão rígido assim e obrigatório porque o exército da Coreia do Norte é o maior do mundo. Porque eu acho que todo homem na Coreia do Norte é militar. E aí, a Coreia do Sul, por estar tão pertinho, ela precisa equiparar números. Inclusive, ela importa soldados americanos pra ficarem lá também. sim. Outros países também fazem isso. É mais por medo do que por qualquer outra coisa. Na minha utopia, a Coreia do Norte, ela também não precisa Com certeza, ser obrigatória, com certeza, né? entendeu? Seria o ideal. Mas ontem, conversando com a dona do restaurante, ela falou que quando os homens não vão, eles são considerados menos Sim. homens. Sim, eu vi uma reportagem que tava um pessoal lá sul-coreano perguntava pro pessoal na rua: o que vocês acham do grupo BTS não ter que servir do serviço militar? E aí as pessoas falavam: não, você tá de brincadeira, né? Por que eles não vão servir? Por que eles não serviriam? Tem que servir. Tipo, você tá zoando, né? E aí eu falei: caraca. E até Oi, a tudo Big Hit bom. resolver, a gente vai continuar achando teoria nos clipes de quem vai primeiro e quem não vai. Pois é.